Luciana, você já pensou como é que você faz aquele macarrãozinho com aquele molho de tomate? Como é que esse molho chega até no supermercado? Nossa, eu imagino que deve ser tanta tecnologia para plantar aqueles tomates. E fora que ainda tem uma coisa, né? A quantidade a variedade de tomate que tem, que a gente nem sabe qual que é o que faz molho, qual que é o que a gente vai usar na nossa casa. Justamente, a gente não sabe qual que é o que faz molho, o tomate de mesa, que é outro diferente, né? E quais são os tipos de tomate, a forma de plantar. Então, como também vai colher esse tomate, né? Então, deve ser interessante, né? Bastante. Será que colhe tudo à mão? Acredito que não. Acho que tem maquinário, tem tudo. E acho que também o Brasil hoje é um dos maiores produtores de tomate, não é? Nós vamos ficar sabendo hoje. Vamos. E para falar isso com a gente tudo, está aqui com a gente Giancarlo Couto. Seja bem-vindo, Giancarlo. Obrigado aí pelo convite, né? Quero parabenizá-los pelo canal, pela iniciativa de vocês em estar trazendo esse tipo de informação para o público, né? O Giancarlo é agrônomo, formado aqui no UFG. Conta um pouquinho da sua história, Giancarlo. Então, eu hoje sou agricultor, né? Sim. Engenheiro agrônomo, graduado pela Universidade Federal de Goiás, pós-graduado em gestão de agronegócios e tenho especialização em tecnologia para gestão de negócios também pela Universidade Federal de Goiás. E eu iniciei a minha vida profissional como consultor, né, em 2001. Em 2004, tive a oportunidade de estar dentro de uma empresa que trabalhava com tomate industrial. Comecei lá como consultor e, a partir daí, eu comecei a plantar tomate, né? Tínhamos uma fazenda que a gente arrendava lá em Umas e iniciei como agricultor na cultura de tomate em 2004. Então, estou fazendo 20 anos trabalhando com essa cultura, né? E tomate evoluiu muito no decorrer desses anos, muito mesmo. A gente vai poder discutir isso aqui. E, paralelo a isso, eu não planto só tomate, né? Eu planto soja, planto milho grão, milho doce, ervilha, faço campo de semente para empresas multinacionais, né? Campo de produção de semente de milho. Mas a cultura principal é o tomate hoje. Eu ia te perguntar, né, se dava para fazer outros tipos de plantio junto com o tomate. Como é que funciona mais ou menos a sua... Antes do João Carlos falar, eu vou fazer o seguinte, pessoal, vou pedir para vocês curtirem o nosso canal, apertar o sininho, compartilhar o vídeo aí com seus amigos para que a gente possa passar mais informação para todo mundo. É verdade. A gente conversa, o assunto é tão interessante, a gente fica tão empolgado para passar informação para vocês que a gente esquece disso. É isso mesmo. Em paralelo, então, dá para plantar outras culturas junto com o tomate? Como é que funciona? Então, o cultivo de tomate exige todo um planejamento, né? E esse planejamento vem das indústrias. Ninguém planta tomate industrial por plantar, né? O produtor, muitas das vezes, não tem nem acesso à compra de semente do tomate. Quem faz todo esse processo é a indústria, ou são as indústrias, né? Então, as indústrias adquirem a semente, enviam essa semente para um viveiro credenciado, este viveiro produz a muda, e essa muda vai para o produtor que foi contratado pela indústria, né? Então, a indústria contrata os produtores para fazer o plantio dentro de uma programação, de um planejamento de plantio, porque a indústria não tem condições de absorver essa produção toda de uma vez. Então, a gente tem a época correta de plantar para fazer a destinação lá na colheita, né? Então, tudo isso aí é feito dentro de um planejamento, né? Então, o que acontece? O tomate é uma cultura que é muito sensível à chuva, fatores climáticos, né? Então, a gente planta tomate, 100% do tomate industrial hoje plantado no Brasil, ele é produzido em áreas irrigadas. A maior parte é irrigação por pivô central, mas existem outros tipos de irrigação. Exemplo, gotejamento, né? No Brasil, gotejamento ainda está engatinhando, porque o investimento é muito mais alto que o pivô central. Mas você vai para a Califórnia, a produção de tomate em gotejo lá é 80%. E como é que funciona por gotejamento? Qual que é a diferença do gotejamento
Pivô central. Isso. É só a forma com a qual a água é colocada no sistema. O pivô é aéreo, o sistema aéreo. Uhum. Né? Um pivô que gira, é um círculo, né? Ele gira fazendo um desenho de um círculo, ou tem pivôs que gira até fazendo uma meia-lua, dependendo da área, se não tiver condições de colocar para fazer o círculo. Então ele gira fazendo um círculo e irrigando, chovendo em cima da lavoura. Simulando a chuva. Simulando a chuva. O gotejamento são mangueiras que vão no solo e elas têm microfuros e elas gotejam a água no pé do tomate. Se eu falar qual que é o sistema mais eficiente, o sistema melhor para produzir é o gotejamento. Perde menos água, né? Em termos de perca de água e em termos de sanidade de planta também. Porque vai direto ali A na planta raiz, do tomate, no caule do a planta do tomate ela não gosta de muita água. Então a água está caindo ali na folha, ela está causando lesões na folha. Essas lesões são porta de entrada para fungo e bactérias. Então toda vez que você irriga, você tem que fazer algum tipo de proteção, pós-irrigação. No gotejamento, não. Você não está lesionando a folha, então você pode adiar essa proteção por 20 dias, 30 dias, às vezes. A proteção foliar. Pragas, não, né? Então tem muita coisa aí que interfere na produção do tomate. E deixa eu te perguntar, esse tomate industrial, ele aqui é tomate de vara? Como é que é? Vamos falar para a turma aí. Não, isso aí muita gente me questiona sobre isso aí, né? Ah, você planta tomate e tal, e o tomate confunde o tomate de mesa com o tomate rasteiro, que é o tomate industrial. Né? Então, o tomate de mesa é outro sistema de produção. São outras variedades. E hoje todos esses tomates de mesa são trabalhados geneticamente para ter duração de prateleira. Então, eles falam os tomates longa-vida. Né? Uhum. Então, eles geneticamente são trabalhados, né, para desenvolver materiais que deem duração na prateleira, que ele tem que ser colhido, entregue no Ceasa, e do Ceasa vai para o supermercado. Então, esse tomate tem que aguentar 20, 30 dias aí na prateleira. Já o tomate rasteiro, então vamos lá, esse tomate, que é o de mesa, ele é tutorado, aquele tomate você passa na estrada e vê aquelas varinhas lá. Então ele está mais né, acima do solo, no caso, assim. Ele é rasteiro para cima, assim. Ele é um tomate guiado, né? Ele é de crescimento indeterminado, então ele vai crescendo que nem cultivo de uva. Você tem os estaleiros lá, que a uva cresce e fica no estaleiro. O tomate, você tem eles colocam normalmente estacas de bambu, ele vai crescendo assim, né? naquela vara de bambu e você colhe ele manualmente para destinação de salada mesmo, né? De mesa, né? Então esse é o tomate que você acha do supermercado. O tomate rasteiro, que é o tomate que vai para a indústria para fazer os molhos, as polpas de tomate, ketchup, esse aí você não encontra ele no supermercado. Não encontra, entre aspas, porque existem produtores que plantam tomate rasteiro e tiram um pouco para mandar para o mercado. Que acaba que o público também acaba gostando de consumir esse excelente, produto, né? Ele é excelente, né? Ele é um tomate parecido com o italiano, que a gente usa para fazer molho, né? Os chefes de cozinha gostam de usar o italiano, que não é um longa-vida, né? Então tem muita gente que faz, os grandes produtores de tomate, eles plantam lá 90% da área para destinar à indústria e deixa 10% para o mercado, que é uma situação que gera uma boa rentabilidade. Mas isso aí você tem que ter uma estrutura para fazer isso, né? Não é qualquer um. Já que as empresas que fazem toda a estratégia com os agricultores, isso já é pré-acordado entre os grandes produtores e as empresas para deixar um pouco dessa produção destinada para o produtor chegar até o final? Não é. Olha só, existem produtores que hoje destinam tomate para mercado, que seria o rasteiro, são produtores grandes, então eles não fazem contrato com a indústria, às vezes, de produção fechada. Eu vou plantar minha área toda para você. Entendi. Eles vão lá e fazem um contrato com a indústria assim, eu vou te fornecer tantas toneladas. E ele planta o que ele acha. Ele já sabe o que vai ser essa quantidade. Ele tem lá 1.000 hectares, ele fala assim, eu vou plantar 500 de tomate, desses 500 eu vou mandar X toneladas para a indústria e vou ficar com X. Então ele faz por tonelada, ele é obrigado a entregar aquelas toneladas. Né? Já o contrato que a indústria faz com a maioria dos produtores é por área. Então ela vai lá e te contrata, fala, você vai plantar 100 hectares, 150, 20, 30. Então aquela área é fechada. Se vai produzir 100 por hectare, 150 ou 80, o que produzir você tem que entregar para a indústria. Se você desviar,
sofre penalidade, E, multa. e eles têm, assim, um acompanhamento técnico para vocês no plantio? Porque tem muita indústria na soja que faz, né? Às vezes fornece a própria semente da soja. Então, se a indústria faz esse acompanhamento também com vocês ou não? 100%. 100%. Hoje as indústrias... Vamos falar dos números aqui, né? O Brasil hoje planta em torno de quase 20 mil hectares. Eu acho que essa área diminuiu um pouco, porque a produtividade aumentou muito, a capacidade das indústrias não aumentaram. Então, antes chegava perto de 20, eu acho que hoje está em 18 mil hectares. Tá, reduziu a área de tomate plantada, reduziu a área plantada, só que a produtividade aumentou, então o volume de tomate que está chegando na indústria é igual ou até maior. Né? Então, vamos dizer que o Brasil planta hoje 18 mil hectares, desses 18 mil, 15 mil está no estado de Goiás. Isso 15 tudo? mil está no estado de Goiás, é mais do que quase 70. 80% está no estado de Goiás. Por quê? Questão climática, né? Porque já se plantou muito tomate, antes era Minas e São Paulo. Só por questões climáticas foi migrando para cá. Inclusive as maiores indústrias do estado estão aqui, do Brasil. As maiores do Brasil estão aqui. Né? Um em Nerópolis, um em Goiânia. E aí, aqui no estado de Goiás, no entorno aqui de Goiânia, nós temos mais duas em Morrinhos e 4 em Cristalina, 2 na Estrada de Ferro. Então, tá tudo, as principais indústrias estão no estado de Goiás, né? Então, o que acontece? Eles contratam os produtores próximos da fábrica, né? Então, eles querem, porque quem paga o frete é a indústria. Então, eles têm lá um X agrônomos, né? Que vão ao campo, já nos produtores que já estão cadastrados, né? Selecionados, que praticamente são os mesmos. Às vezes entra um produtor novo, mas não tem área para todo produtor também que queira plantar hoje. Eu sei que muita gente que quer plantar e não consegue plantar. Então, eles vão ao campo e contratam o produtor. Quando ele contrata o produtor, a indústria fornece tudo, né? Ela fornece a assistência técnica, ela fornece todos os insumos e cada uma tem sua modalidade, né? Tem uma que fornece, desconta do produtor, tem uma que fornece e paga um pouco menos por tonelada e ela assume esse risco dos insumos, né? O fator climático nosso aqui, por ter uma estação seca, é fundamental para que se instalou essa produção de tomate aqui no estado de Goiás. Sim. E pela quantidade de recursos hídricos também. Isso. Tanto que o tomate, a gente inicia, as indústrias, né, iniciam o cronograma de plantio, geralmente em fevereiro, março, quando a chuva está finalizando, né? A estação chuvosa. Está terminando a safra, eles começam meio que a safrinha, tipo, como se fosse essa safrinha. Como se fosse a safrinha, mas espera-se mais a chuva, a estação chuvosa diminuir. Tanto que esse tomate plantado em fevereiro, ele é tido como um tomate de risco. Né? Então, eles pagam um pouquinho a mais. Porque a chuva não ainda não finalizou. Ainda, por exemplo, esse ano tivemos problema, que choveu demais em fevereiro, as indústrias estavam com os tomates todos, os plantios todos atrasados. Por quê? Não conseguiram plantar. E aí o produtor que planta nessa fase, a planta sofre mais, vai dar um pouco mais de doença, vai produzir um pouquinho menos, ele sabe que vai produzir um pouco mais, a indústria sabe e a indústria paga um pouco mais. E uma consequência que as pessoas falam muito, né, do agro, porque o agro isso, o agro aquilo, mas isso vai afetar o consumidor final, né? Sim. Porque se não tem tomate, vai faltar... A indústria, né, vai faltar matéria-prima para a indústria fazer o molho de tomate, fazer o ketchup. Então, assim, as pessoas precisam começar a associar que o que a gente tem de alimento na nossa casa só existe por quê? Porque vem lá da nossa agricultura, vem lá da indústria de alimentos, né? Não tem como dissociar isso. E aproveitando o gancho aí, saindo um pouquinho do tomate, né, sobre essa situação que você está falando aí, que existe tanta conversa fiada, né, a respeito do agrotóxico, que não é agrotóxico, né? A gente tem nós que estamos nessa área, não podemos falar agrotóxicos, que são defensivos. Defensivos agrícolas, né? Os defensivos são como remédios, né? Que precisam de uma prescrição de um profissional, se recomendado em dose superior, pode Se eu quiser comprar lá, eu não dou conta de comprar. Não compra. Não, você compra. Mas precisa de um agrônomo para assinar. Você compra, mas vai ter um agrônomo te prescrevendo. Lá na hora. Em qualquer lugar que você for comprar, vai ter um agrônomo prescrevendo. Fala, você precisa desse remédio, desse defensivo para quê? Para quê? Qual a finalidade? Eu vou usar para... Você vai chegar lá falando o nome de um produto. Você quer usar aquele produto que você ouviu falar
em laranja. Fala, não, esse produto não tem registro para laranja, eu não posso te vender. O que eu posso vender para você, qual que é seu problema? É tal. Então, assim, existe muita conversa fiada, né, com relação a isso. Sobre destinação de alimentos, vocês que trabalham na área de alimentos, por exemplo, você pega, hoje o Brasil exporta para mais alimentos, para mais de 200 países. Uhum. Se o nosso alimento não fosse seguro, conseguiríamos exportar? Com certeza, Ah, não. e as exigências sanitárias de cada país, nós temos que atender elas, né? Então, Exatamente, você não entra. não E entra. cada um tem uma exigência, não é isso? É. E hoje que a gente vai conseguir fazer esse nível de exportação. Aí você fala, o Brasil usa muito defensivo e tudo. Se você pegar, por exemplo, tem uma empresa que chama Kleffmann. A Kleffmann é uma empresa que faz consultoria em pesquisas de mercado para empresas multinacionais, tudo voltado para o agronegócio. A Kleffmann fez um estudo de 2004 até os dias atuais, olhando a evolução do consumo de defensivos em diversos países. Aí você pega a China, aumentou 120% o consumo de defensivo agrícola. A Argentina, que é a nossa vizinha aqui, 47%. O Brasil reduziu 3%. A gente está reduzindo Nós e o estamos resto está reduzindo. aumentando. É, e aí o povo cê- está reclamando. Exatamente. Então, assim, Falando que o falta... Brasil é ruim, que a gente, né, que a gente não se Isso. preocupa com isso, que a gente está querendo contaminar todo mundo. Falta de informação. E tem informação que chega pra gente, né, que tem mais gente morrendo por doenças causadas pelo uso de fertilizantes, pelo uso de agrotóxicos, Tóxico. que as pessoas nem Isso falam é- defensivos agrícolas, tá morrendo mais gente do que pessoas que estão passando fome no mundo. Aí mas estudo mesmo comprovando que esse agrotóxico, vamos falar aqui, né, mas o que o defensivo causou essa doença não tem quase Baseado nada. em que é a informação? Não tem, Não tem não esses tem, estudos. não Qual que tem é a um base? estudo, Qual não que é a tem um fonte? assim. Qual que é a fonte? Até falei pro Daniel, fiquei tão curiosa que eu falei, vou perguntar pra inteligência artificial, né? A gente precisa começar a aprender, mexer. Aí eu fui lá e perguntei Foi pra lá no ela. GPT e falou, e aí? Eu falei assim, me fala uma coisa, qual é a quantidade de pessoas hoje que estão realmente morrendo por uso de fertilizantes, agrotóxicos, defensivos agrícolas? Não Aí tem ele me dados. responderam, nós não temos dados Não temos para esses poder dados. informar isso, não tem uma mensuração. Então, e nenhum estudo falando que comprova, fala que são estudos que associam o uso disso a, às vezes, algumas doenças, mas não tem nada Não tem. realmente falando. Então, são falácias, né? Não, e aí vira uma lei, parece que dentro das mídias, de falando, porque tem agrotóxico, eu não quero esse produto, porque isso aqui não tem, mas mal sabe que o agrotóxico está fazendo é bem, Cara, né? O que o defensivo tem um porquê de usar lá, que é para diminuir a quantidade de praga, é para diminuir a quantidade de animais ali, insetos que vão destruir aquele alimento que depois a gente vai se alimentar. não né? haveria produção de alimento no mundo se não fosse os defensivos agrícolas. Não haveria. Estava todo mundo passando fome. Isso é milenar, né? Os sumérios, lá 5.000 anos atrás, eles usavam o quê? Enxofre para proteger os cultivos dele. Né? Na Idade Média, os caras usavam o quê? Arsênio e chumbo para proteger cultivo. Então, quer dizer, isso é milenar. É certo usar arsênio e chumbo? Não sei se é certo ou errado. Não estou falando que é certo ou errado. Mas usava alguma coisa, substância química para isso. Então, não existe como fazer produção de alimentos sem utilização. Só que hoje a utilização ela é muito mais racional. Ela é muito mais fiscalizada. Né? Ela é controlada, né? Muito Ela é mais parametrizada. controlada. Né? E outra coisa, você que é produtor, você quer jogar a quantidade que precisa ou você quer jogar indiscriminadamente lá? Não, o custo de produção. Dói lá no seu bolso, não dói? Nossa, que isso. Hoje a gente trabalha 100% do nosso foco é em custo de produção. Né? E assim, um dado. O que está crescendo muito no Brasil, a produção de produtos biológicos. A todo instante você vê empresas multinacionais aí, Syngenta, Bayer, BASF, Rara, essas grandes empresas aí comprando empresas nacionais que nasceram produzindo produtos biológicos, porque sabe que funciona e é a tendência. Nos últimos 5 anos, o registro de biológicos, de produtos biológicos no Brasil foi muito maior do que o registro de produtos químicos. Muito mais, e vai crescer muito mais. É o uso Muito da mais. ciência, da tecnologia, Conscientização. né? As pessoas estão vendo que Isso. todo mundo... Porque uma coisa também que nós precisamos pensar, você come o que você produz? Você Claro. leva para sua casa?
Claro. Então, assim, se você... E assim, a gente, né, sabe o quanto que você gosta também dessa área, porque você é um esportista, tudo. Você vai levar uma coisa que você... Você vai produzir algo que você não come? Então, essa é a consciência também, né? Se você come, você leva pra sua família, você vai colocar uma coisa indiscriminada, você vai querer colocar uma coisa ali que vai fazer mal para alguém? Jamais. Não, né? Não e tem hoje, como eu falei, a fiscalização, voltando para o tomate, né? A indústria ela é fiscalizada. A empresa que compra os insumos para fornecer para o produtor, ela já compra aqueles insumos que são registrados no tomate. Ela não pode comprar produto que não seja registrado no tomate. Então, não existe utilização de produto que não seja registrado no tomate. E existem os produtos que só podem ser utilizados até uma determinada fase da cultura por conta de resíduo. Ah, mas como é que vai fiscalizar isso? Não, a Anvisa vai lá na fábrica e fiscaliza as polpas. Se tiver resíduo de, sei lá, qualquer que seja um produto químico lá, ela pede a análise, né, da indústria para vai lá bloquear aquela polpa. A quantidade de resíduos de agrotóxicos que eles falam, né? Mas é de defensivos agrícolas, né? É tudo controlado. A matéria-prima ela é analisada, né? Vocês sabem até melhor que eu disso aí. Não, e a indústria, ela é autuada se isso daí estiver acima do permitido. É autuada e não vai poder comercializar aquela polpa, né? É isso. Aquilo que tá no pátio lá. Aquilo lá, ela é descartado, né? Então, assim, existe pré-requisitos na matéria-prima também. Então, a indústria não vai querer também um produto que vai dar prejuízo para ela, uma matéria-prima que está com excesso. Então, quem come o ketchupzinho aí pode comer tranquilo, sossegado, saber que não está sendo contaminado. O vovozinho lá gosta do ketchup, viu? É no arroz. Tem no arroz. Pode comer tranquilo. Ô, Jean, e com relação à parte de preparo do solo, como é que é feito esse preparo do solo? Porque, assim, há 20 e tantos atrás, eu falo isso aqui e não vou cansar de repetir. Quando eu estudei minhas matérias lá de forragicultura, quando estudei lá a parte lá... Beneval Rosa, justamente. Falava lá que o solo do Cerrado era um solo pobre, né? Que tinha que corrigir, e esse negócio era difícil demais, então ele mais dava dificuldade do que solução. Sim. Lá naquela época, né? E hoje a gente sabe que Goiás está produzindo aí 70%, 80% do tomate do Brasil e fora as outras culturas, então o nosso solo hoje já é um solo muito fértil, né? Como é que faz essa correção lá na hora de plantar? Na verdade, assim, de fato, o solo do Cerrado ele é um solo pobre, né? Só que os solos hoje que nós estamos cultivando, principalmente essas lavouras de tomate, são todos solos que já foram corrigidos há muitos anos atrás, quando foi aberto, né? Que era um cerrado, foi desbravado, e aí foi feita aquela correção com calcário, com gesso, e ao longo do tempo, com cultivos sucessivos, você vai melhorando esse solo, né? Então, hoje a gente não tem esse tipo de problema, né? Agora, você fala, vou iniciar um cultivo numa área que é uma pastagem degradada, né, de cerrado, você vai ter que fazer todo esse trabalho, né? De preparo, análise de solo, ver o que você precisa de utilizar de calcário, gesso, fosfatagem para fazer a correção. Isso aí não tem jeito de fugir, né? Mas é contornado, 100% contornado, porque hoje a gente tem muito estudo e muita informação sobre esse assunto, né? Antigamente não tinha tanta coisa, né? Tanta informação. Mas é um problema que hoje já era um problema que hoje já não é mais problema, né? Mas para você hoje, quando você for começar a fazer suas lavouras lá, aí qual o tipo de adubo que você está usando? Como é que está sendo feito? Como é que é o seu esquema lá? Então, hoje, assim, já existiu um padrão de adubação há uns anos atrás. Quando eu comecei a plantar tomate, era assim, todo mundo fazia a mesma coisa, né? Hoje, com a evolução das análises de solo, e o pessoal está fazendo esses mapas de fertilidade para agricultura de precisão e tudo mais, tem-se feito análises isoladas, cada produtor tem a sua análise, que é feita, às vezes a própria indústria fornece esse serviço, eles vão lá, coletam o solo e veem como é que está seu solo, em nível de fósforo, de potássio, como é que está o pH, como é que está a saturação de bases, e a partir daí eles fazem uma recomendação para o Daniel de tal adubação. O Daniel vai jogar 400
quilos de P2O5. Já o Giancarlo ele precisa de 300 só, mas o Daniel 200 de potássio, o Giancarlo já precisa de 400 de potássio. Então é feito uma receita para cada um. Entendeu? O Daniel não precisa jogar calcário, não, o seu solo está com pH baixo, você tem que melhorar o pH, a saturação está baixa, você tem que jogar calcário, Giancarlo. Enxofre está baixo, tem que jogar, tem um pouco de alumínio no subsolo, você tem que jogar um pouco de gesso. É uma receitinha para cada tipo. Hoje sim. Hoje trabalha-se meio que individualizado. E qual que é a vantagem de fazer todo esse estudo no solo? Vamos pensar que as pessoas... Eu nunca plantei. Então, qual que é a vantagem de se entender tudo isso sobre o solo? A vantagem é a mesma coisa que fazer um exame de sangue, né? Você faz para descobrir se você tem ou se não tem um problema. Então, você faz análise do solo. Ele vai te mostrar se o teor de cálcio está baixo, o seu magnésio está baixo, a relação cálcio-magnésio não está legal, então você tem que fazer uma calagem. Seu pH está muito baixo, o pH tem que estar ali em torno de 6, seu pH está 4,5, 5, não está legal, então você tem que fazer uma calagem para corrigir o pH. Você tem um pouco de alumínio lá, você tem que jogar um gesso para levar esse alumínio lá para baixo, porque o alumínio é tóxico para a raiz da planta. Então, ou seja, também não tem perigo daquele produto sair dali contaminado com alumínio, porque vocês já fazem esse controle antes. Sim. Porque tem muita gente hoje falando isso, né? Porque tem coisa que é contaminada com alumínio, não sei o quê, né? Essas coisas assim. Principalmente os cosméticos e produtos, às vezes eu acho que no alimento até que nem tanto. Porque o alumínio no solo, ele não causa, a planta não vai absorver ele. Entendi. Ele vai causar uma barreira que a raiz vai chegar, a raiz está desenvolvendo, descendo em busca de água e nutrientes no solo. Ela está descendo, ela encontrou uma camada de alumínio aqui, ela para de crescer. É como se fosse uma compactação mesmo. Uhum. Só que é uma compactação física. Não é, uma barreira física. É uma barreira química, não é física. Uhum. Sim. Né? Física é quando você tem um solo bem duro, a raiz não consegue atravessar. Furar, Então a química é você tem o alumínio ali, a raiz vai vir aqui, chegou aqui, ela encontrou o alumínio, ela vai para o outro lado. Aí ela não vai conseguir absorver água da forma que tem que absorver, não vai conseguir absorver nutrientes da forma que tem que absorver. Né? Então, é mais o alumínio, que a gente chama de alumínio tóxico, no solo, é mais voltado para desenvolvimento fisiológico da planta mesmo. Entendi. Mas não tem perigo de sair de lá contaminado. Não, pode ficar tranquilo. Não tem perigo. Não tem perigo. E com relação à tecnologia, o que você tem usado de tecnologia? O que tem se usado aqui no estado de Goiás com relação a maquinário, colheita? Vamos trazer essas informações. Então, vamos começar do começo, né? A gente... Vamos começar do começo do início. Quando a gente começou a pensar em plantar tomate, em primeiro lugar você tem que ter o quê? Irrigação. Sim. Então, para você ter irrigação, né, não basta você falar, eu quero plantar tomate ali num pasto de uma fazenda que eu tenho, mas se sua água não for suficiente para irrigar, você não vai plantar. Né? Então, começa por aí. Até para pensar nessa parte da irrigação, também o pessoal fala, porque o pivô também vai secar a água do mundo, né? Então, assim... O sistema é cíclico, né? Como é que funciona, Eugênio? Vamos voltar lá no início. Para você irrigar, como é que é difícil? Quais são as dificuldades para você ter um sistema de irrigação lá? Então, na verdade, o que define se uma área se ela está apta a receber um sistema de irrigação ou não, é a quantidade de água que tem nessa área. Sim. Né? Então, hoje existem dois tipos de utilização de água para sistema de irrigação. Ou você tem que reservar essa água numa represa, você tem que represar ela para usar no período seco, né? Ou você vai fazer uma captação direta se você está do lado de um rio. Né? Eu estou lá no Vale do Araguaia, que tem muito pivô no Vale do Araguaia, muito mesmo. A maioria é captação direta do rio Araguaia. Né? É permitido? É permitido. É tudo regularizado. Tudo regularizado. Né? Não está captando água por captar. Né? Assim como o barramento. Então, no meu caso, nós fizemos um barramento. Aí você faz o estudo. Qual que é a vazão desse córrego? O córrego tem uma vazão X. Aí o profissional vai lá, faz aquela avaliação. Não, você tem condições de armazenar. Para você irrigar a sua área, você precisa de armazenar tantos milhões de metros cúbicos. Então, você tem que fazer uma barragem aqui, uma represa de tantos milhões de metros cúbicos. Aí você constrói a represa. Construiu a represa, essa represa vai continuar, a água vai continuar saindo pelo ladrão, como se fosse o córrego normal. Você vai acumular na chuva, né? Chove muito, você represa, mas a água continua vazando lá para os vizinhos, você não corta a água dos vizinhos. Né? O que a gente tem que fazer? Preservar as nascentes. Isso aí é uma coisa que a gente faz sempre.
né? Preservar as nascentes, que as nascentes é que alimentam o nosso sistema. Então, definir o que é irrigação, como que eu vou irrigar, você tem que ter água, só isso. E precisa de documento? Aí sim, aí você entra com o estudo dos seus sistemas. Meu sistema permite? Permite. Quanto? Tanto. Então você vai entrar com o projeto na Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos. E aí você vai solicitar a utilização daquela água. Aí eles vão te emitir uma outorga. Outorga de utilização da água, outorga para reservar aquela água, para represar aquela água, né? E outorga para irrigação. São 3. Aí, uma vez tida essas outorgas, você vai atrás da empresa que vende o pivô para montar o pivô. Aí você monta o pivô. E aí começa o processo. Né? Então, além de energia elétrica, né? Energia elétrica, por exemplo, o nosso estado hoje ele está dimensionado em redes elétricas, subdimensionado. Isso aí é sabido já há muito tempo, né? Desde a época da primeira concessionária aí, que era do estado. Então, assim, na época que nós fomos montar o sistema, nós ficamos 4 anos esperando carga de energia, porque não tinha carga. E aí vocês ficaram 4 anos esperando? Esperando. Aí não plantava outras coisas. Plantava Entendi. soja, milho, cultura de verão. Né? Mas para o sistema irrigado funcionar, você precisa da energia trifásica. Então, liberou energia. Aí você tem que construir a rede. A empresa vai lá construir a rede? Não, você constrói a rede e doa para ela. É assim que funciona. Até o sistema de energia solar você faz lá e você vende para a empresa lá. Exatamente. Não vende você não consegue vender. Você descarrega dentro da rede da empresa. Da empresa, E todo mundo acha que o agro só ganha dinheiro, né? A gente passa por muito perrengue, né? Para conseguir produzir. Então, agora fatores. nós falamos do sistema da água. Então, você precisa da água lá para fazer irrigação. E aí, como é que é feito o plantio desse tomate? Existe uma plantadeira específica ou é a mesma plantadeira adaptada? Sim. Aí, como eu havia falado no começo, né? Que a empresa compra semente, compra de uma multinacional, geralmente as empresas, a própria Heinz, norte-americana, vende muita semente para a gente. Compra semente, essa semente chega importada, ela manda para o viveiro produz as mudas, são 30 dias para produzir a muda. Ele coloca a muda nas bandejinhas lá, 30 dias depois fica pronta, né? Aí a muda chega para o produtor nas bandejas, né? Chegou nas bandejas, o produtor já fez o quê? Ele já adubou o solo, ele já corrigiu aquela história toda. Já fez tudo. Aquela história toda nós falamos, a receita do Giancarlo é um, do Daniel é outro, já está tudo pronto. Está tudo pronto para receber a muda. Aí, no passado, a gente plantava manual. Então, você tinha lá 70, 80 pessoas plantando tomate manual, colocando mudinha por mudinha no chão. Há uns 10 anos, 12 anos, nós evoluímos para o plantio mecanizado. Né? Então, hoje é tudo mecanizado. Então, tem uma maquininha, vai tantas pessoas sentadas, ainda é um sistema né? Semi-automático. Mas já evoluiu demais, porque hoje, antigamente você precisava de 70 pessoas para plantar 5, 6 hectares de tomate. Hoje, com 12 pessoas trabalhando na máquina, você planta 10 hectares, o dobro, né? Então, aí você vem com a maquininha e planta o tomate na máquina. Uma máquina específica só para isso. Máquinas importadas. Uma vez plantado, você vai conduzir aquela lavoura por 120 dias. Só interrompendo, essa máquina é específica para plantar tomate. Só tomate, ela só planta tomate. Ela não planta outro tipo de cultivar, não. Outro tipo de cultura ela não planta, só tomate. Aí são 120 dias. 120 dias. Plantou, 120 dias depois, em média, né? Tem variedades ou híbridos que vão um pouco mais, tem outros que vão um pouco menos. Aí depende da genética do material. Mas em média, 120 dias. 120 dias está pronto para colher. Aí colheita mecanizada. Antigamente também era feito manual. Hoje é 100% mecanizada. Aí, e tem uma máquina própria para ir. Só para colher tomate. Máquina própria. Todo esse serviço também é terceirizado. Né, os produtores normalmente não têm essas máquinas, porque não compensa o investimento. A não ser que seja um produtor muito grande. Né? Que ele fala, o que eu vou pagar, eu compro a máquina. Né? O que eu vou pagar de serviço. Então, existem as empresas que prestam esse tipo de serviço, que fornecem essas máquinas de plantio e a máquina de transplantio, eles falam, e a máquina de colheita. Aí, nesses 120 dias, você faz lá uma adubação foliar. Aí nos 120 dias é uma tarefa diária, semanal, né? Que você tem que irrigar. É igual o filho, quando nasce. Você tem que ficar lá o tempo inteiro. Você tem que estar colocando uma vacininha todo dia ali na planta, né?
jogando um adubo, toda semana você joga algum tipo de nutriente, que é adubação, seja magnésio, seja potássio, seja fósforo, seja boro, macro ou micronutrientes, você está jogando toda semana. Esses adubos são adubos que a planta necessita para melhorar o produto. Né? É o alimento dela, né? É o alimento. É porque o alimento está na terra, né? A raiz tem que absorver isso e jogar no fruto, né? Então a planta faz isso. Então você não está jogando ali a Deus dará. Não, de forma alguma. Muitos deles, esses que são jogados posteriormente, que tem o que você joga antes de plantar, que a planta vai comer pela raiz. E tem o que você joga depois de plantado. Pós-plantio, muitos deles são absorvidos pela folha da planta, né? Então você joga, pulveriza, e a folha da planta vai absorver aquele nutriente. É uma comida que você está dando para ela na boca dela todo dia. Todo dia não, toda semana, 2 vezes por semana, ou 1 vez por semana, ou 3 vezes por semana. Né? Depende da época do... E com relação a pragas e insetos? Então, eu costumo dizer assim, eu tenho 20 anos que eu planto tomate. Nesses 20 anos, não tive nenhum ano igual ao outro. Cada ano é uma surpresa. É uma surpresa. Todo ano é uma surpresa. Então, assim, esse ano mesmo, nós estamos com tomate plantado, iniciei o plantio já tem uns 20 dias, e estamos com uma infestação grande de mosca branca, né? Coisa que já tinha uns 4 anos que a gente não via. Fala, a mosca branca acabou o problema. Nós estamos com uma infestação muito grande de mosca branca. Então, estamos trabalhando lá para combater essa mosca branca. É produto biológico, alternado com produto químico. E aí você vai fazendo as aplicações para combater, porque a mosca ela é prejudicial, ela causa uma virose no tomate. E se der um problema de virose, a planta não produz. Ela nem desenvolve. É igual nós estamos nessa fase agora de dengue, né? Isso. Aí, você para. Né? O que você faz para evitar a dengue? Evitar acumular lixo. Ah, não, vamos passar um repelente. O repelente nada mais é do que um defensivo. E nós usamos repelentes, produtos que repelem, né? Tem um produto que a gente usa que é a base de citronela. Citronela. O né? mesmo que a gente passa na gente. É o que passa na nossa pele, a gente usa no tomate. Né? Então, assim, existem... A planta acaba sendo quase igual a gente, né? Nós temos hoje óleo de citronela, temos óleo do sumo da laranja, que é o óleo extraído do sumo da laranja mesmo. Um olhinho amarelo, que também repele a praga que ela pega, ela mata, porque o sumo da laranja é bem ácido, né? Sim. E é uma coisa também que a gente, pensando assim, né, como dona de casa, se eu for lá comprar um monte de alimento cheio de pragas e trazer para minha casa, eu também não vou gostar. Sim. Então é isso que as pessoas também precisam entender, que lá no campo, lá na terra tem muita praga. Então quando a gente faz isso, é para quê? Para evitar que essas pragas venham também para a cidade. Exatamente. Quando a gente chegar na cidade, eu achei uma cobra, não é assim? Geralmente é uma notícia estrondosa, né? Tipo, quase uma bomba. Tem uma cobra na cidade. Então, a gente faz esses controles também para que essas pragas não venham para a cidade, né? Deixar... Sim. Tem o natural deles lá, que é o campo, né? E essas pragas não são só as pragas mesmo, né? Que a gente fala dos insetos, os répteis, as lagartas, né? Que são insetos. Isso, tem os sugadores, mastigadores. É o primeiro que a gente pensa, né? Nós temos também os fungos e bactérias, né? Você não quer... Você come um tomate que tem fungo, que ele está apodrecendo, você não come. Não come. Não come. Né? Então, por exemplo, se você não fizer o devido tratamento na lavoura, na hora que você colher aquele tomate, vai estar com fungo lá, com uma mancha de alternária ou uma mancha bacteriana. Você não vai comer aquilo. Não vai. Possivelmente lá vai fazer mal para você. Eu nunca comi, mas deve fazer mal. Assim, uma mão. Mal. Você vai comer uma mão, ele está com fungo lá. Porque às vezes não fez o controle adequado, né? Pós-colheita. Porque uma mão você faz pós-colheita. Né? Você falou desses outros tipos de problemas com os seres vivos e animais. Entra dentro da plantação, como também tomate? Como é que é? Olha, deu curiosidade aqui agora. Não muito. A gente tem... Às vezes tem rato. Mas só que o rato ele não causa dano, assim, de comer fruto, de dano econômico. Não causa. Né? Cobra. Quer dizer, aí a gente fala de usos seguros e defensivos, né? Você pega uma lavoura, se ela estivesse sendo intoxicada com agrotóxicos, né? Como o povo fala, os agrotóxicos, você acha que teria rato? Você acha que teria cobra?
não entraria. É. Né? Eles Esse já tipo de teriam animal. medo, né? Falar assim, isso aqui Tatu, tá... às vezes você acha tatu no meio da lavoura de tomate, dentro de um pivô. Muito mesmo. E assim, tivemos danos já com porco, né, com javali, mas tem época que eles estão em infestação mais alta, mais baixa. Tomate, muito pouco. Milho, às vezes, sim, né? Então, Apareceu muito lá já? já, bastante. Bastante. Aí aparece e some, né? Não sei se tem a caça que é legalizada, né? Que o pessoal, às vezes, fazem essas caças lá. Às vezes desaparece. Agora mesmo faz tempo que eu não vejo javali, né? Entendi. Mas é interessante, Maia, né? Então, depois dos 120 dias, tá pronto para colher. Aí nós vamos chegar lá dentro da indústria. E dentro da indústria também tem muita curiosidade. Na verdade, a indústria, todo o tomate que ela recebe, ela transforma ele. É lógico que na hora que ela está recebendo, vocês que são de indústria, né, que têm conhecimento, uma parte daquela produção você destina a produto acabado direto, né? Porque aí você não precisa de armazenar, não tem isso, já vai direto para o acabado. Mas já isso aproveita a época de safra, de colheita e já joga vai na linha, né? produzindo, Já vai produzindo e já vai para produto acabado. A outra parte, que é a grande parte, a maioria, que a indústria, ela fica, vamos dizer que fica 90 dias, 100 dias colhendo tomate. Esses 100 dias, ela tem que guardar para ela ter tomate para todo para os ano, 365 né? dias do ano. Existe alguma... porque toda cultura tem o período de plantação. Não existe uma cultura que você vai plantando o ano inteiro. Sim. Né? Então, assim, tem que guardar essa matéria-prima de produção de produto final, o extrato de tomate, o ketchup, o molho de tomate, para ter venda durante o ano todo. Então, essa reserva é entre safra. Entre safra. Aí, o que eles fazem? Eles concentram essa polpa, né? Pega o tomate, vamos colocar nos concentradores, que são panelas de pressão gigantes, que concentra esse tomate. Mesmo que eles pegam um tomate por dentro da panela de pressão, né? Concentra ele, tira toda a água dele, eles tiram a pele, tira a semente, tira toda a água, vira uma pasta. Higieniza, né? Ele lava, sanitiza. Aí ele passa por um processo, né? de limpeza antes, depois de limpeza eles passam por uma máquina que tira a casca, passa por outra que esmaga e tira a semente, e aí ele vai para o concentrador. Chegou no concentrador, na temperatura altíssima, concentra. Então ele vai concentrar num Brix 30, né? Brix 30. Ele sai da lavoura num Brix 5 a 6. Então você concentra ele 6 vezes, de 5 a 6 vezes, né? O tomate. Aí concentrou, ele vai para uma bolsa, que se chama de enchimento séptico, uma bolsa de alumínio, e coloca naqueles, tanto você passa naquelas fábricas de tomate na estrada, você vê às vezes aqueles tamborzão de 200 litros, indo para Nerópolis ali, você vê às vezes aqueles tambores de 200 litros, tá tudo com polpa de tomate. Aí aquela polpa eles vão abrindo aqueles sacos. E aí assim, esse saco é meio que quase que aquele, tipo um saco de soro, né, que a gente toma, para as pessoas entenderem, porque aí ele tá ali hermeticamente fechado, totalmente intacto para não ter perigo de entrar em contato nem com ar, nem com qualquer tipo de praga ali, né? Totalmente esterilizado. Nossa, totalmente. Tanto é que o saco é aquele saco de alumínio mesmo, aluminizado. Aí a boca da máquina coloca a polpa lá, fecha ele e depois coloca dentro de um tambor daqueles. Né? Então ele fica 100% protegido. Aí vai fazendo, vai abrindo e vai fazendo. O ketchup exporta-se muito dessas polpas. O Brasil ainda não exporta tanto. O Brasil ainda é importador de polpa, por conta de que entra muita polpa de fora barata, né, no Brasil. Mas já está começando a pensar em exportar também, Brasil, polpa de tomate. E aí, pensando assim, como que a dona de casa, então, encontra tomate todo ano no supermercado? Porque, geralmente, a gente sempre vai, né? Comprar tomate. Como é que acontece? Tem algumas... Como é que fala? Alguma estufa, o pessoal planta direto para aí. Aí você já está falando do tomate de mesa. Do tomate, pra gente encontrar em casa, assim, que a gente sempre encontra no supermercado, o ano inteiro, assim, para as pessoas entenderem. Aí, como o Daniel falou, né? Aí já é um outro tipo de O industrial, ele tem a safra definida. O tomate tutorado, que é o tomate de mesa, assim como
todo o HF, hortifruti, né? Que são frutas e verduras, legumes e tudo. Esses aí são plantados o ano inteiro. O ano inteiro. Então, quem planta o tomate em varada, geralmente são produtores menores, né? Existem grandes produtores de tomate de mesa. Existem grandes produtores. Mas a maioria são médios e pequenos. Então, eles plantam uma área pequena aqui, sei lá, 15 mil pés. Aí colhe esses 15 mil pés, eles mudam de área, planta mais 15 mil pés, porque se plantar nessa mesma área pode ter problema. Aí depois muda de área, planta mais 15 mil e vai plantando o ano inteiro. Aí você fala, por que o tomate está tão caro agora? Porque você, nessa época de chuva, dá muita praga e muita doença. Aí o tomate não produz quase nada, diminui a oferta. Então ele está caro agora, vocês devem ter acompanhado, o tomate mesmo está muito caro agora, porque a oferta está pequena. Por que a oferta é pequena? Porque a produção está pequena. Quem plantou não está conseguindo produzir. Fevereiro choveu 300 e tantos milímetros, março choveu mais 300 e tantos milímetros, então isso aí acaba com a lavoura. O que Se tiver em pré-colheita. que Alface, você não acha alface agora para comprar tão Não. bonito e tudo. É. Agora está parecendo que começou a parar de chover, né? o que antigamente dava aqueles veranicos, a chuva de invernada que era janeiro, agora é fevereiro, março. Né? Sim. Aí o povo associa com, não sei o quê, o governo, o tomate está caro, você está vendo? Não tem nada a ver com o governo isso aí, é produção, é oferta e procura. Oferta e procura. É. E além de tomate, o Giancarlo, você disse que já plantou outras culturas, o que você tem plantado além do tomate? Na verdade eu já risquei muita coisa, né? Já plantei maracujá, não deu certo. Mas a experiência foi válida. Tá no sangue aí, né? Ser produtor. É uma cultura maravilhosa de mexer o maracujá, só que você precisa de muita mão de obra. O maracujá você precisa de muita mão de obra. E se você resolver plantar e estiver numa região que não tem mão de obra, não vai. A mão de obra hoje ainda é um dos grandes entraves do agricultor, não é? Com certeza. Apesar de todo o avanço tecnológico, é difícil encontrar gente boa que queira trabalhar, né? Então, o pessoal mais novo não está tendo interesse mais em estar no campo. Né? É isso que eu ia falar. O pessoal Já saiu quer ir do tudo pra campo, cidade, vai para a né? cidade, e aí para voltar para a cidade, para voltar da cidade para o campo, tem uma certa resistência, né? Sim, agora sim, a tecnologia está evoluindo muito, né? Hoje, por exemplo, antigamente a gente precisava de uma pessoa só para ficar ligando os pivôs. Hoje eu faço tudo por telemetria, pelo celular. Então isso aí já melhorou, né? Então a gente tem um sistema lá, se eu quiser ligar o pivô nesse exato instante, eu ligo aqui do meu celular. Ligo ele e desligo, eu programo ele. Né? E olho se ele está molhando ou não. Mas precisou de chegar a tecnologia lá, Sim. de internet. Então isso aí melhorou, porque, por exemplo, uma fazenda que tem muitos pivôs, tinha que ter 1 ou 2 pessoas só cuidando de pivô, ligando e desligando, que era tudo manual. Então a pessoa já consegue fazer isso aí. O que fazia com 10, às vezes ele coloca só um lá controlando, né? E você consegue também saber, por exemplo, aconteceu algum problema, ele parou, você consegue ver pelo O aplicativo, celular? ele me dá a mensagem, né? O pivô parado, despressurizou, ele já mandou a mensagem aqui. Um alerta, Pivô assim. parado, aí você tem que saber o que aconteceu. Né? Às vezes ele te fala o que aconteceu, às vezes foi a energia que acabou, se acaba a energia ele volta sozinho depois, e assim vai, né? Maquinário também evoluiu, a questão de tudo isso você precisa de internet, né? Então a gente, com o advento da chegada da internet no campo, a gente pôde aderir a essas tecnologias, né? E aí tá vindo robô agora, tá vindo o próprio drone para pulverização, né? Que é mais uma evolução, que você consegue fazer uma área... A pulverização de defensivos agrícolas que usa o drone. Que hoje é 100% não, muita gente, a maioria é via terrestre, né? Então os drones chegaram, até tive na Tecnoshow agora, tive olhando alguma coisa nesse sentido, né? Estou estudando essa possibilidade e já é um passo que vai melhorar demais o meu processo. E vai baratear também, Barateia demais. Porque não tem a máquina, você não tem a manutenção da máquina, você não tem o óleo diesel. A manutenção é tudo, né? É uma máquina que quebra toda hora, é um trator que está desgastando. É uma peça que você vai na cidade, não tem, você vem em Goiânia, não tem, às vezes você tem que ir em outro, encomendar. Ou você tem que esperar 2, 3 dias para a peça chegar e já passou da hora de aplicar, você já começou a perder. E a mão de obra também, né? Que às vezes você precisa de 2 pessoas para ficar controlando isso aí. O drone, uma pessoa só opera, né? E a energia, bateria. Mas aí você esbarra na questão, que a pessoa que está ali no campo tem que saber mexer no drone, Sim, né? aí é que tá. Aí as empresas hoje, elas
habilitam o profissional que você quer que seja habilitado, né? Então, um curso de 1 semana, aí tem que tirar uma carteira por causa da Agência Nacional de Aviação. A Agrodefesa agora está exigindo também que a pessoa tenha essa carteira para fazer as pulverizações agrícolas. Então, tem todo um processo por trás. Tem toda uma parametrização. Tem. Não é assim, chegar eu vou lá e pronto. Não. Eu não posso chegar lá, Giancarlo, deixa eu fazer o coloca drone o drone aí para funcionar. E os drones lá na Tecnoshow estavam engraçado, porque a gente estava perto lá de um desses stands de drone. Ele tava fazendo o teste lá, pulverizando a água, né? Tava bom passar lá perto, porque tava um calor. Eu acho que eu vi esse stand lá. Era um drone que tinha tá dentro de uma quadra? Dentro de uma cercada? quadra, cercada. Eu vi esse stand. Então, a gente tava lá perto, no stand lá da internet lá, e aí a gente tava recebendo aquele respingo, tava até bom. Olha isso, tá vendo? Daqui uns dias a Tecnoshow vai estar cheio de drone nebulizando a água lá. Lá é um calorão lascado. Todo mundo morre de calor lá. Daqui uns dias a Tecnoshow bota uns 50 drones lá, só nebulizando o dia inteiro pro povo, ó. Que nem os galpões de leite, né? Das vacas de leite. Eles vão bater recorde, assim, de aí bate, imagina. Você tá batendo recorde de pessoas, imagina, assim. Exatamente. Olha a ideia, hein? Giancarlo, mas você falou do maracujá. Quais são as grandes dificuldades do maracujá? Você falou da mão de obra, mas você... Principalmente a mão de obra, né? A cultura do maracujá, volto a falar e comparar com a uva. É muito parecido. O estaleiro do maracujá é muito parecido com o estaleiro da uva, né? A forma de tutorar ele. Os paus, as estacas, né? Com os fios de arame, e aí ele vai subir igual a uva sobe, e depois ele vai descer, né? Aquela cortina. Mesma coisa. Então, até aí, ok. O problema é que, quando ele entra em fase de produção, na hora que ele solta as flores, você precisa polinizar ele manualmente. A gente não poliniza o maracujazinho que está lá no quintal de casa, porque tem as abelhinhas que vai lá, aí um pé que poderia dar 20 quilos, dá 2 quilos, tá bom para você comer, né, 2 quilos. Fazer um polpinho, deixar lá no freezer. Às vezes até fazer muito, né? Às vezes a gente nem consegue, né, consumir, aí faz uma polpa de fruta, um doce, um negócio. As abelhinhas que tá lá já faz, porque o que poliniza é a abelha, é o mangango, aquela abelha maior, inclusive. Só que quando você vai para escala comercial, aí você quer produtividade, né? Você quer produzir, vamos dizer assim, o que é uma produtividade de maracujá boa? 30 toneladas por hectare. Você quer produtividade. Aí, para ter produtividade, você tem que polinizar manual. E o maracujá é enjoado, que aí a flor dele abre 2 da tarde. Então, você tem que chegar com a turma lá no ônibus, meio-dia. Aí fica esperando a flor abrir. Abriu a flor, vamos lá, gente, entra na lavoura. E ela fica 2 horas aberta, 3 horas no máximo, das 2 às 5. Aí teve época do maracujá, o povo ficava lá esperando, a flor não abria. Aí foi abrir 4 da tarde. Aí 4 da tarde o povo já estava querendo ir embora, mas não trabalhou nada. Vamos trabalhar. Aí é aquela confusão, sabe? Mas é altamente rentável e uma cultura muito fácil de trabalhar, porque não tem muito problema com praga, não tem muito problema com doença, é só nutrição. Mas é uma coisa também que te limita a plantar só isso, né? Porque você não tem como tirar as estacas lá, não tem como... Só isso. Né? Só planta-se maracujá. Só maracujá, exatamente. E na soja? Você também se aventura pela soja? Soja, sim. A gente eu planto a soja. Por exemplo, esse ano eu colhi o ano passado, eu colhi o tomate, e aí por exemplo, eu estou plantando tomate agora, eu já estou negociando a próxima safra. Então não para, né? Você tem que estar já conversando com as empresas, o que você vai plantar e tudo mais, e eu não sei, eu sei o que eu vou plantar, um pedaço da área só do tomate, o outro pedaço eu ainda nem sei o que eu vou plantar. Então, esses desafios a gente passa direto. Aí, colhi a soja, eu falei, eu preciso de fazer uma rotação no pivô. Colhi o tomate, falei, eu preciso fazer uma rotação, vou plantar soja. Só que soja para pivô não é tão rentável, não é a cultura mais rentável. Pivô você tem que plantar culturas que são... Que precisam de águas, né? Que dão rentabilidade mesmo. Soja, você precisa de escala de produção, né? Aí eu plantei soja no pivô e um pedaço de área de sequeiro, né? Que tem lá. Plantei. Mas soja é soja, né? É uma cultura que já tem seu padrão de condução, você já tem... É um cultivo mais fácil, né? Não é tão trabalhoso.
tão limitante. Porque já teve muita ciência e tecnologia desenvolvida Isso. na plantação de soja, né? Exatamente. Então, aí já fica é mais fácil, né? Exatamente. Só que soja, a gente ainda está com problema de custo de produção alto, elevado, porque tivemos aí uma queda grande de preço, né, o ano passado. Colhemos a soja o ano passado com um custo elevado do ano anterior ainda, né? Então, ano passado a rentabilidade já foi bem comprometida, muitos produtores tiveram até prejuízo. Este ano, o custo ficou muito alto também. Então, acredito que muita gente também... A soja está passando por uma crisezinha aí, sabe? Está passando por uma crise. Dizem, eu estava lendo, que vai ter uma redução no valor dos adubos, né, dos fertilizantes agora, em torno de 14%. Aí isso já Se vai reduzir, refletir, já vai né? chegando no patamar que deveria ter chegado o ano passado. Esse aí é o custo da soja, quando ele fica muito elevado, aí fica nessa... É porque a rentabilidade é pequena, Pequena, a soja né? é pequena. Normalmente, o risco da cultura é menor, então o lucro também é menor. Aí tem que Por isso que tem que ser em grande escala, né? Exatamente. Não compensa ser uma Exatamente. área pequena para Exatamente. produzir. Exatamente. É isso aí. E lá, então, se soja para área de pivô não é bom, o que seria, então, uma cultura que você costuma revezar lá? Eu não digo que não seja bom, porque a soja no pivô, ela produz mais do que... Porque, por exemplo, você tira um tomate, que você jogou um monte de adubo, né? A fertilidade do solo vai lá para cima. Então, você planta uma soja, ela vai produzir, você colocando ela do lado de uma área que não é pivô, ela vai produzir no mínimo uns 30% a mais, né? Só que se você tem a opção de plantar um milho doce, por exemplo, para a indústria também, que é o milho de latinha, se você consegue um contrato de milho doce, um bom contrato, a rentabilidade é muito maior do que qualquer soja. Porque também não tem muita gente que produz, né? Sim. Então, assim... O milho doce é mais ou menos igual ao tomate, a escalonado. escassez, né? A escassez faz com que aquilo ali seja um pouco mais vantajoso, né? Porque Exatamente. não é todo mundo que quer mexer, porque também não é todo mundo que tem um pivô. Exatamente. Por quê? Porque é muito caro ter um Exatamente. pivô, né? E, por exemplo, o ano passado eu não plantei o milho doce porque não tinha contrato mais. Então eu falei, vou plantar o quê? Sobrou soja. Mas se houvesse um contrato de milho doce, eu teria plantado milho doce sem dúvida. Nenhuma. E feijão? Feijão já risquei feijão umas 2, 3 vezes. Não... Feijão é assim, eu não gosto, eu particularmente não gosto de plantar algo que eu não saiba por quanto que eu vou vender. Né? Eu planto para ficar à mercê do mercado lá na frente. Por quanto que eu vou vender? Não, se eu vou vender por R$200 o saco, 250, pode ser 300, pode ser 500, ou pode ser 150. Mas você gastou 150, você gastou 500 para produzir cada saco. Então eu não gosto de arriscar. Eu acho o feijão arriscado. Né? E é sempre, o mercado de feijão é sempre assim. É sempre assim. Você planta, na hora que você vai colher, que você vai saber o preço que você vai receber. Né? O corretor vai lá, olha seu feijão e ele dá o preço do seu feijão. Não é você que coloca o preço. Né? Não é commodity, né? Como soja. Soja você já sabe mais ou menos o que é. Se quiser fazer contrato futuro, você faz. O milho doce, você faz um contrato já com o preço pré-fixado. O tomate é contrato com preço pré-fixado. Você planta já sabendo quanto você vai receber. Você tem só que produzir. Né? Então, um campo de semente, que eu tiro o tomate, planto campo de produção de semente para Corteva, por exemplo. Monsanto ou Corteva, uma das duas. Né? Hoje eu estou com a Corteva. É aquele laboratório lá? A Corteva ela é uma empresa de sementes e de defensivos, né? É uma unificação de várias empresas, da AgroSciences e outras, que se uniram, aí virou a Corteva. Dupont. Então, você já planta com a garantia, né? Você vai receber tanto aqui, tá tudo certo. Então, sua missão é produzir, fazer seu papel de produtor mesmo, né? Então, o feijão já não tem isso, né? Agora, os produtores grandes, tem grandes produtores do Vale do Araguaia, que têm condições tem estrutura para estocar esse feijão. Eles têm câmaras frias gigantes, eles colhem o feijão e colocam dentro da câmara fria. E fica guardando. Esperando. Quanto que tá o feijão? Tá tanto. Não, deixa aí. Depois eu vendo. E vai vendendo ao longo do ano. Quando vai pegando altas de preço, vai vendendo, fazendo média, né? Aí é outra história. Mas quem não tem condições de armazenar, de mandar no produto, eu não gosto de arriscar. Como que
está funcionando hoje a questão do acesso a créditos? Assim, o governo está incentivando, tá fácil? Como que é? Porque a gente sabe que é muito dinheiro investido para fazer uma plantação. A gente, né, quase ninguém dá conta de fazer um recurso próprio, Sim. assim, né? Como que tá essa questão? Então, a questão do crédito, isso varia muito do perfil do produtor, né? Se o produtor é proprietário, se é arrendatário, ele vai ter, se ele é proprietário, ele tem uma determinada linha de crédito que ele coloca o bem dele em garantia. Você pode ser arrendatário, se você tiver um bem para dar em garantia, também. Aí você consegue alguma coisa de Melhor. taxa mais barata. Se você não tem uma garantia para dar, você vai entrar nas taxas maiores. Mas existem bancos, né, que concedem crédito. Eu nunca vi dificuldade assim nesse sentido para quem tem essa condição Essas e esse garantias. cadastro, né, essas garantias. Não mudou muita coisa, não. O ano passado, alguma coisa de custeio, parece que o dinheiro estava meio... Falaram que ia liberar, não liberou, aí não saiu para todo mundo, foi anunciado um mega plano safra, né? Mas muita gente não conseguiu pegar, porque chegou na hora, as agências não tinham, o recurso acabou. Aí você não via ninguém falando que tinha pego. Então, assim, existe essa questão aí que tem que ser desvendada, né? Não sei. Mas isso, às vezes, pode ser uma dificuldade, pode ser também uma facilidade. Depende muito dos planos que estão sendo executados Isso. naquele ano, né? Mas o negócio de crédito sempre foi assim, limitado, né? Libera-se X para recurso do BNDES, recurso do Finame, recurso... Aí esses X aí é distribuído entre os bancos, né? E os bancos escolhem para quem eles vão direcionar esses recursos. E eles não vão direcionar para quem não vai ter como pagar. Sim. Isso é uma lógica, Exatamente. né? As pessoas pensam assim, mas só vai no mesmo agricultor, só aquela pessoa, a agricultura familiar, que são os pequenos, né? Mas é a questão do crédito que você Sim. tem, das garantias que você tem. Como você falou, se eu tenho uma área, eu vou conseguir um valor maior. Sim. Se eu não tenho um bem para dar ali de garantia, isso é normal, né? Isso é a sociedade por um todo. Ninguém quer ter prejuízo. A gente também não vai chegar ali no lugar, eu tô produzindo aqui 10 caixas de tomate. Vou aqui, um mercado te oferecer as 10 caixas e você fala assim, eu não tenho dinheiro aqui para te pagar aqui não, vou te pagar só daqui 6 meses. Sim. Você também não vai entregar. De forma alguma. Então, pagar minhas contas. Aí todo mundo faz isso. Ou então, eu vou te entregar 10 caixas de tomate aqui, e aí eu não tenho dinheiro para pagar, pode pegar o que você quiser aqui, o valor aqui no meu mercado. Ninguém quer esse tipo de coisa, Não faz né? sentido. Então, você fica 3 meses, 4 meses para produzir e ainda receber com prazo. É o que muito negócio quebra por conta disso, né? O cara compra à vista, qualquer negócio. O cara compra à vista, vende a prazo e não recebe. O capital de giro dele é curto, às vezes. É o cara quebrando. Essa história do crédito da mesma forma que acontece aqui com as empresas, é lá. Não tem diferença. A forma de dar o crédito é tudo igual. Tudo igual. É mercadológico, Existe algum benefício em termos de taxa, sim. Mas o crédito em si funciona do mesmo jeito que com as empresas CNPJ. É a mesma coisa, você vai comprar um carro. Dependendo, vou dar 50% de entrada, o juro é 1. Sim. Vou dar 70% de entrada, o juro é outro. Já é outro. Vou dar 20%, já é outro. 50% às vezes nem tem juro. Então assim, já é uma diferença. Tudo é essa diferença, depende da forma de negociação, né? Exatamente. E tá aí para todo mundo. Exatamente. Se você tiver crédito, se você tiver o seu nome, né, limpo, porque as pessoas precisam, você vai lá, né, o banco vai fiscalizar tudo, olhar tudo que você faz ali na sua vida. Se você não tiver, você não vai conseguir esse crédito. É bem isso. Não tem diferenciação. Uhum. O produtor rural é aquele ser resiliente. Ele tem que estar ali rezando para São Pedro, rezando para todo tipo de santo para poder ajudar
E ainda tem, às vezes, dificuldade de achar crédito. Acesso ao crédito. Então, assim, é a pessoa resiliente. Se você for enumerar, né, que hoje você fala assim, tem fatores bióticos e abióticos que interferem na produção. Né? Os bióticos é tudo que é vivo. Abióticos o que não é vivo. O que é abiótico? Abiótico é o clima. Né? Excesso de chuva, falta de chuva, excesso de sol, falta de sol. Abiótico. Ou então, o que não é vivo é a quantidade de adubo que você usa. Ah, você tinha que usar 200 quilos, você usou 100, mas você não vai produzir. Né? E esse aí você controla. O clima você não controla. E os bióticos, que são os fungos, as bactérias, os nematóides que causam doenças. As pragas, que são insetos, sugadores, mastigadores, que também danificam a planta. Ou transmitindo alguma doença para a planta, uma virose, ou comendo a folha da planta, que vai impedir ela de fazer fotossíntese e produzir o que ela tem que produzir. E as plantas daninhas, que é o mato, que cresce ali junto com a planta e vai impedir ela de... É o que está lá no solo há muito tempo, né? A gente trabalha o tempo inteiro tentando mitigar todos esses problemas bióticos, que não é fácil. Aí você vai lá para os abióticos. Não, o adubo eu controlo, porque eu vou jogar o tanto que preciso jogar. Mas aí o clima não ajudou, como é que faz? Né? Então, é o que você fala da resiliência. Você tem que estar com a cabeça... E ainda o agro é o vilão da sociedade. Exatamente. Então ninguém sabe, né, o que se passa. E fora que, se dependendo do resultado, você ainda vai ficar com uma dívida enorme. Nem fala. Nem fala. Aí você fica sem dormir, nem fala. Agora, o que eu vou fazer? É assim, ó. O amigo fala, um amigo meu fala, do céu pro inferno é um pequeno passo. Pequeno passo. Agora eu vou voltar lá na questão do tomate. Vamos pensar que eu tô lá, vou fazer uma plantaçãozinha lá na minha fazenda, lá começar uma coisa bem pequenininha. E aí o pessoal tem algumas dúvidas. Qual que é o espaço que eu vou plantar um pé do outro de tomate ali, assim? Ah, sim. Bom, essa questão de espaçamento também mudou bastante, sabe? Vou plantar só pra mim ali, assim, ter uma... sim, você tá falando para o plantio... Isso, Não, você pode plantar... Para um consumo ali. Tô fazendo uma coisinha bem pequena. Você vai fazer uma hortinha ali, né? Isso, 30 centímetros, 40 centímetros. De cada mudinha. De uma mudinha para outra. Isso assim, assim e assim. Isso. Você pode... Como você vai fazer um canteiro, então você pode plantar 30, 40 centímetros, né? Se for um tomate... Mas geralmente esse tomate, você vai plantar um tomate que você tem que pôr umas varinhas, né? Para ele crescer. Então você joga um espaço maior, você joga 50 centímetros. E faz só uma fileira, né? 50 centímetros, de uma para outra, faz uma fileira. Se for colocar outra fileira de cá, aí você põe 1 metro de distância. E como que eu vou garantir que essa planta fica até o final? Aí você precisa de ou conhecer a cultura ou ter uma pessoa que te ajude, porque é difícil. O tomate, se você plantou ele e não fizer os devidos controles desses fatores que eu te falei, que são bióticos, né? Dessas pragas e dessas doenças, ele não vai desenvolver. Entendi. Na primeira semana ele vai dar uma doença lá. Pode ser que produza alguma coisa. Se você plantar agora na seca e molhar todo dia, ok, né? Não tem chuva, você consegue controlar. Às vezes você produz sem fazer nada, organicamente, mas é difícil. E ele dura, assim, de mais de uma safra ou não? Não, aí você vai plantar ele com 80, 90 dias, ele começa a produzir os frutos lá, você vai colher, com 100 e poucos dias a planta morreu. Aí você colheu o resto que tinha, tira e planta outra. É que nem você plantar uma hortaliça, né? Você vai plantar um pé de alface, ele vai produzir, você vai tirar ele, então o tomate você vai colhendo, depois planta de novo. O tomate em cereja, você nunca quis se aventurar? Não, cereja é um mercado assim, ele não é um mercado 100% definido, né? Existia uma cooperativa ali em Nerópolis que estava trabalhando, contratando produtores, acho que chamava BAN, alguma coisa assim. E eu nem sei se essa cooperativa foi adiante, que ela contratava os produtores, tipo cooperativa de granja suína, né? Os cooperados, e eles forneciam para ela não industrializava, ela embalava naquelas bandejinhas e vendia. Estava comprado o produtor dos cooperados, embalava e vendia. Mas depois eu não ouvi falar. Eu conheço gente que planta independente. Tem amigo meu que mexe, tem 3, 4 estufas e mexe exclusivamente com isso. Só que ele montou todo um processo, né?
Que aí você tem, ele produz, ele embala, aí ele foi atrás dos fornecedores, né, dos mercados, dos feirantes, Ele tem uma marca. para fornecer. Ele tem um produto dele com a marca dele. Eu não sei se ele colocou uma marca específica, se ele vende só para feirante, eu sei que ele comercializa dessa forma. Mas ele já tem toda uma estrutura ali para fazer isso. Tem toda a estrutura, tanto de as estufas quanto a parte de processamento. Uhum, né? Entendi. Porque assim, geralmente a gente vê muito tomate em cereja sendo vendido já embalado, né? Assim. O dele é assim. É, desse jeito. O tomatinho cereja também é um tomatinho gostoso. Mas eu né? nunca me aventurei nessa. É porque É porque é um trabalho diferente, né? É diferente. É mais minucioso ainda, né? Porque é um cuidado. Eu acho que teria que estar mais próximo da capital, né? Às vezes você tem uma propriedade, uma chácara, um sítio próximo da capital, né? Você consiga ter mão de obra também, que precisa de mão de obra para isso. Talvez seja interessante. Eu acredito que seja interessante. Eu acho que não é um negócio ruim, não. Pelo menos essa pessoa que eu conheço, ele está bem mexendo com isso. E ele só mexe com isso. Só com isso. Exclusivamente com isso. Entendi. Com a produção do tomate. Giancarlo, a gente quer agradecer muito aí você por ter vindo aqui. Tem assunto assim, né? Nossa. Se deixar, a gente Passa fica o dia, aqui. a noite, é assunto demais. Mas em forma de agradecimento, a gente trouxe um vinho aqui do nosso parceiro para você. A gente sabe que você é um bom apreciador de vinho. Apreciador eu não sei. Degustador, sim. Mas então, do nosso parceiro aí, da Vinícola Serra das Galés, acho que eu até já comentei com você. Não sei se já teve a oportunidade de ir lá conhecer. Certo, não. Lá em Paraúna, vinícola. Não. Então aí, se você quiser depois, entrar no Instagram deles lá, agendar uma visita. é o mesmo pessoal do suco, ó. É, o mesmo pessoal do Sul. O suco eu já tive a oportunidade. E até agora estou tomando ele. Então, assim, é só você entrar lá em contato com eles lá pelo Instagram, dá para agendar uma visita, tem a visita guiada para conhecer a fábrica, nós temos um parreiral lá também, e também tem um restaurante lá. Então, é só você entrar em contato e conhecer. Você vai ver um processo de fabricação de uva 100% do Cerrado, sem precisar sair do estado. Tá do lado, né? Do Quantos lado. quilômetros de Goiânia? 160 quilômetros. Pertinho. Dá para ir e voltar no mesmo dia. Um tipo de cultura que nem é acreditável, Sim. que dava para ser produzida aqui no Cerrado, né? Isso é uma coisa que já existem outros, né? Já. Existia até um certo, né? Goiás não produz, não dá para produzir, e a gente tem visto aí em Pirenópolis, né? Agora se falar de Paraúna, que tem um clima parecido, né? Um clima quente, né? Tem um pessoal, tem uma área ali perto de Brasília também, pessoal né? perto de Brasília, perto de Brasília também que planta uva. Isso é bom pro nosso estado, né? Mais um... É uma coisa que a gente nunca imaginava, né? Produção de uva no estado de Goiás. Produção de uva não, produção de vinho. De uva... Também, nunca imaginava, de vinho, né? De uva e vinho, né? Uvas finas, né? Sim. Não são só uvas Nunca de imaginava mesa. que poderia chegar. E é mais um mito que nós estamos quebrando aí com a nossa produção agrícola no estado de Goiás. Sim, É que eu falo, né, que as pessoas precisam entender que ciência e tecnologia é o que a gente usa na produção de alimentos. E ciência e tecnologia existe em todos os lugares. Sim. Existe lá na hora que você vai lá no médico, tem um equipamento lá, que você faz um exame. Aquilo ali é uma ciência e tecnologia. E a gente não fala mal disso, mas a gente está falando mal da ciência e tecnologia que a gente usa na produção de alimentos. Exatamente. E sem lembrar que a gente precisa alimentar aí, né, bilhões de pessoas. Isso é o mais importante. Você falou, é impossível alimentar a população se a gente não utilizar os defensivos agrícolas, não teria produção. a correção do solo. Isso é uma produção em larga quantidade. Mesmo, nós estamos falando aqui de uma produção de tomate que a gente usa no nosso dia a dia praticamente todo dia. Todo dia. A pessoa, dentro da sua casa, praticamente de todas as casas, usa tomate todo dia na salada, no molhozinho ali que você vai fazer, no macarrão, no ketchup, enfim. Então, vamos pensar aqui, não, vamos fazer isso só com tomate orgânico, vou fazer isso só com tomate
de mesa. Não tem como. Não tem como. Não tem como. Não tem como. Não, e não tem como, eu vou só fazer uma hortinha na minha casa também. Não é assim. Não é assim que as coisas Porque funcionam. só você vai fazer, o outro vai fazer, quem vai sustentar o outro, E tem outro, uma outro. outra E aí? questão que foi o que você falou. Algumas doenças também precisam ser controladas. Sim. E aí você vê se eu não sei se no tomate tem, mas eu sei que parece que na banana tem, na laranja tem, não tem, tem guias de transporte, por quê? Porque tem que testar que aquilo ali não tem um tipo de bactéria, de fungo que vá levar contaminação para a cidade. Sim. Então, assim, não é assim simplesmente, eu quero produzir dentro da cidade, porque a gente precisa pensar nessa questão também, senão a gente vai trazer essas doenças para a cidade. Exatamente. Né? Então, assim, é mais sério do que as pessoas imaginam. Algo pode causar algum dano, né? O ser humano. Né? Gente, então, mais um aí, desmistificando a indústria de alimentos. Hoje, e não esqueça, dá um like, compartilhe e siga a gente até a mais. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau. Parabéns aí para vocês.